Olha nós aí de novo com mais uma aula aqui de capacitação teológica. E hoje eu quero falar com vocês esse módulo nosso, essas 7 aulas que nós vamos ter aqui, daqui para frente, serão no que tange a homilética. Talvez esse nome seja um pouco desconhecido aí no vocabulário de muitos, porque na verdade é a primeira vez que tem contato, talvez, com esses assuntos e muitas coisas que nós temos passado aqui durante esse tempo de estudo, muitas delas tenham sido estranhas, às vezes até um pouco difícil de se assimilar por conta de serem materiais ou assuntos exóticos, ou seja, que não faziam parte do conhecimento prévio dos irmãos. Mas hoje já deu para perceber que à medida que nós vínhamos estudando lá do comecinho até aqui, muitas coisas se tornaram familiarizadas. Por exemplo, nós tivemos a disciplina oratória, e oratória tem muita semelhança com homilética. Por quê? Porque a oratória ela trata do líder e a linguagem, não só a linguagem no púlpito, mas a linguagem cordial, a linguagem no dia a dia, a vida, na verdade, do obreiro no que tange o domínio, o governo ali das suas palavras, que a oratória se define como falar a coisa certa, no momento certo, a pessoa certa, na medida certa. Então, a oratória tem a ver com as nossas conversas, desde o púlpito até as conversas cordiais. A homilética, ela também vai falar da linguagem, vai falar da exposição, vai falar da pregação. Ela está mais restrita à preparação e à exposição dos sermões, das mensagens, aquilo que se prega. E a homilética tem como objetivo ajudar o pregador na preparação e exposição do sermão, para que possa, através disso, ajudar o ouvinte a entender de uma forma mais didática aquilo que está sendo falado. Um sermão homileticamente bem preparado, ele se torna mais fácil também de ser assimilado. Não sei se você já prestou atenção em algumas pregações que a gente vê das várias ministrações aí, que as pessoas começam falando e elas falam muita coisa e no final não dizem nada. Qual a questão? Faltou ali um governo da homilética. E existem pregações que a gente vai ouvir e chega a dar aquele prazer de ouvir, porque são ministrações bem pontuadas, trazendo pontuações, informações contundentes. São ministrações que estão muito bem organizadas e no final daquela pregação você adquire, você capta uma maior ou melhor quantidade de conteúdos. Isso é porque aquele sermão foi homileticamente bem preparado. E aqui nós vamos estar trabalhando sobre isso, estudando sobre isso e aprendendo no nosso dia a dia das nossas ministrações sobre os diferentes tipos de sermões, sobre como montar esses sermões, como organizar esses sermões e como a gente expor ali os nossos conhecimentos, como transformar uma ideia, na verdade, em um sermão. Como pegar, por exemplo, uma pepita, uma palavra e organizar aquela palavra, buscar conceitos e criar um sermão em cima daquela palavra. Isso trata-se aí, inclusive, da homilética, que traz aí esse chamado sermão temático. Então, essa disciplina, com certeza, será uma disciplina muito importante e prática para você aí que faz estudo de capacitação teológica. E conceituando aqui homilética. E antes de conceituarmos homilética, eu quero comentar aqui sobre o que não é homilética, né? Então, importante isso aí. Por exemplo, a homilética, ela não é um substituto do Espírito Santo. Ah, pastor, eu preparei um sermão lá bem preparado, bem montado, bem pontuadozinho, então com certeza eu vou ganhar almas com esse sermão. Não vai. Ah, com certeza eu vou transformar pessoas com esse sermão. Não vai. Porque quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo não é um sermão bem elaborado. Não é uma palestra bem montada, ainda que essas coisas são importantes. Mas o que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, a homilética, ela não é
um substituto do Espírito Santo. Paulo disse que a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas da manifestação de espírito e de poder. O que é que Paulo está dizendo? Que anula a homilética, que anula a organização, que anula os sermões temáticos, não porque ele era muito técnico nisso aí. Ele está dizendo que isso não garante e não substitui a presença e o poder do Espírito Santo na vida do pregador. Então, importante notar isso aí em primeiro lugar. Em segundo lugar, a homilética não é uma substituta da sua vida espiritual. Eu vou me qualificar aqui em homilética, vou estudar, vou organizar os meus sermãos, e aí, beleza, quando eu chegar lá no púlpito, eu vou mandar ver lá e vai ser uma bênção. Não vai. Não vai, porque por trás de toda essa organização é necessário que haja uma unção de Deus na sua vida. E aí você priorize, acima de tudo, a unção, a presença de Deus na sua vida e a sua vida íntegra como homem de Deus, como pregador. Em terceiro lugar, a homilética não é a garantia de um ministério eficiente. Eu vou estudar bastante homilética, vou me aprofundar, montar os meus sermões, organizar aí os meus sermões e vou mandar ver, vou ter um ministério forte. Não vai. Não vai, porque a homilética não te garante um ministério eficiente. Como eu disse e volto a dizer, a homilética vai te ajudar no momento das suas pregações a clarificar melhor as suas ideias e organizá-las para passar para as pessoas que estarão te ouvindo de uma forma mais didática e mais pontuada. Porém, não substitui o Espírito Santo, não substitui uma vida de consagração e oração e intimidade com Deus, e não é garantia de sucesso ministerial. Porque a gente estudando vimos aí desde lá do começo do nosso curso, a gente viu tanta coisa até aqui, e a gente já tem bagagem suficiente, maturidade para entender que o sucesso ministerial ele envolve conhecimento, intimidade com Deus, responsabilidade, ética ministerial, envolve aconselhamento pastoral, precisa ser bom em aconselhamento, envolve ali também um excelente uso da linguagem, envolve sobretudo o envolvimento seu com o Senhor e com os homens, ou seja, o bom relacionamento que você tem com Deus e com os homens. Então, o que é a homilética então, pastor? Já que você disse que a homilética não é aí um substituto do Espírito Santo, e é fato que não é. A homilética também não é uma garantia de um ministério eficiente. A homilética também não é um substituto de uma vida espiritual de consagração. E a gente viu tudo isso que não é. Mas o que é, na verdade, a homilética? A homilética é um auxiliar na exposição das suas ideias. É uma auxiliar nas exposições das suas ideias. É uma auxiliar também na análise do texto juntamente com a hermenêutica. Estudamos na disciplina passada hermenêutica. Então, a gente pega a hermenêutica e casa com a homilética. Ela é uma compreensão de que o sermão tem muito a ver com o pregador, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Ou seja, as minhas ideias estão todas organizadas dentro de mim, estão organizadas internamente, e agora eu vou pegar essas ideias que já estão comigo e vou trazer para um papel, pontuá-las e organizá-las. Uma pessoa que não lê Bíblia pode ter uma boa homilética? Não, porque a homilética ela não vai substituir suas responsabilidades com Deus. Se você é uma pessoa que não gosta de ler as Escrituras, então você não vai ter uma boa hermenêutica, não vai também ter uma boa homilética. Pessoas que não leem a Bíblia têm dificuldade de interpretação das Escrituras e com certeza terão muita dificuldade na hora de organizar as ideias que tem nas Escrituras para poder ensinar a outras pessoas sobre as Escrituras. Então, ela é uma compreensão de que Deus colocou no mundo recursos que devemos aproveitar, inclusive os da ciência da comunicação verbal, ou seja, a homilética é uma prova dos instrumentos que Deus colocou no mundo para que nós possamos usar e usar de bem, saber usar, né? E
um desses instrumentos é justamente a homilética, né? A homilética é um desses instrumentos que Deus colocou no mundo para que nós possamos aproveitar ali para o reino dele. No ministério de Jesus, a homilética ela ocupou o lugar central no que diz respeito à sua pregação plena. A pregação de Jesus, ela é uma pregação completa. Quando você lê ali os textos, você fica fantasiado, você fica maravilhado e você se arrepia com os ensinos, com a forma como eles são expostos e a forma como as pessoas entendem o que ele está dizendo. E quem te deu essa autoridade? Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Não sabemos. Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo, ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para nele crer. Então ali é a homilética no seu sentido pleno, né? Então ela, embora fortemente ousado, que Jesus tinha aquela ousadia do Espírito Santo sobre ele, em forma daquela unção que ele transmitia ali, aquela coisa gostosa pela quantidade de amor que ele transmitia ali, passava para as pessoas. Por trás disso tinha uma homilética também perfeita que ele usava em suas pregações, desde o primeiro dia até o último dia, como Jesus introduzia aquelas mensagens, como ele organizava tudo que ele falava, era tudo perfeitamente bem colocado. Os próprios povos daquela época entendiam como um homem poderoso em palavras e em obras. Então, o bom uso da homilética, isso aí é coisa, queridos, de suma importância. Um exemplo disso, quando Jesus chegou iniciando sua pregação, chamando a atenção das pessoas que estavam ali: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, e aquele grito, aquele brado que Jesus dava, as pessoas se chegavam. E ali ele completava os seus sermões pregando mensagens maravilhosas, trazendo parábolas, ensinamentos, contando história, sentado com as pessoas, fazendo analogia das coisas bíblicas com as coisas ali terrenas, para que as pessoas pudessem entender melhor os assuntos que ele estava ensinando. A forma de abordagem de Jesus era algo espetacular. Sentado em um lugar, me dê um pouco desta água.
Como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Mulher, se tu conhecesse o dom de Deus e soubesse quem realmente está falando contigo, dá-me de beber, é você quem pediria, e eu lhe daria água viva. Água viva? Como o Senhor vai me dar água viva? O Senhor é maior do que nosso pai Jacó, porque ele mesmo cavou desse poço e deu de beber aos rebanhos e às mulheres que aqui estavam. E onde o Senhor vai encontrar água viva? Bem, aquele que beber da água deste poço volta a ter sede, mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede, porque a água que eu te der será nesta pessoa como uma fonte de água que vai jorrar para a vida eterna. Ah, Senhor, me dê desta água, eu quero. Vai lá, chama o seu marido. Ah, eu não tenho marido, Senhor. Disseste bem que não tem marido, porque você já teve 5 maridos. E agora o que você tem não é seu marido. Que pregação, gente. Que coisa fantástica. Que discurso muito bem organizado. Como Jesus abordava e entrava na vida das pessoas de forma fantástica e maravilhosa. É isso que a homilética nos ajuda a preparar os sermões, pegar as escrituras, o que a gente tem ali de riqueza, porque as escrituras é algo muito poderosamente rico em conhecimento, rico em parábolas, rico em informação. A palavra de Deus é rica em essência, em espiritualidade, ela tem tudo o que a gente precisa. Então a gente pega aquela riqueza, constrói nossas ideias dentro daquilo que as escrituras estão nos ensinando. E agora a gente monta pontuadas em aquelas ideias e passa para os nossos ouvintes. É isso que a homilética vai tratar. Então, como nós vimos, a homilética contribui de maneira poderosa na propagação da palavra de Deus. Mas tem 2 coisas importantíssimas que justamente são as 2 coisas que influenciaram de maneira poderosa a pregação cristã no decorrer dos séculos. A pregação, a propagação do evangelho entre os gentios. E em segundo lugar, a gente vê também o destaque dos pregadores cristãos que usavam a homilética dentro do seu contexto teológico cristão, que inclusive ultrapassaram ali a pregação dos judeus eloquentes que ensinavam ali sobre as outras questões das tradições da Torá, e dos filósofos que também usavam a retórica no discurso da filosofia. Isso por quê? Porque a homilética ela trazia em si a explanação da verdade plena, que é a palavra de Deus, e além de ter a explanação da verdade plena, que é a palavra de Deus, os pregadores que usavam a homilética eram homens cheios do Espírito Santo. E aí o Senhor testificava com sinais as palavras que eles diziam, fazendo milagres e até ressuscitando os mortos. Isso deu um grande poder à homilia naquela época, e as pessoas foram propagadores do evangelho de forma poderosa. Às vezes, um louvor no culto está tremendo, bombando a espiritualidade. As pessoas estão totalmente envolvidas com Deus na hora do louvor, e o louvor termina e começa então o pregador. E o momento ali da pregação parece mais um momento de tortura, porque a pregação está faltando alguma coisa, não tem nexo a pregação. E aí o discurso do pregador é aquele discurso vazio, que muitas das vezes nem faz sentido. E as pessoas que estavam naquele clima espiritual começam agora então a sentir um peso ou um desprazer. Na verdade, permanece no culto por respeito ao próprio Deus, mas a palavra não condiz. A palavra não tem ninguém entende nada do que se fala. E muitas das vezes termina aquele culto, é uma zoada, um grita-grita, o pregador se estende, prega 1 hora, 2 horas, fala muita coisa, não diz nada, as pessoas se animam mais com os gritos, e quando termina a pregação, alguém pergunta, você entendeu o quê? Não entendi absolutamente nada do que foi pregado, não sei nem do que pregou. Por que isso? Isso é justamente a ausência da homilética. Quando o pregador não entende, não usa os conhecimentos homiléticos na sua pregação, porque justamente não tem o que dizer. E quem não tem o que dizer, acaba dizendo qualquer coisa. Então o pregador começa a dizer qualquer coisa que lhe vem na cabeça, e no final, aquele culto não houve produtividade. Houve uma produtividade até o momento do louvor, e depois a produtividade caiu. Então,
Muitas das vezes tem um louvor, momento do louvor, a pessoa até se conecta ali, mas na pregação o pregador não se preparou, não tem o que dizer, e aí diz qualquer coisa, e há aquela frieza no momento da palavra, e na verdade ninguém entende o que se diz. É importante o uso da homilética. Isso eu quero que você entenda nessa primeira aula aqui, que a homilética ela é de suma importância para o seu ministério. Ela não vai substituir o Espírito Santo, ela não vai substituir a sua vida de oração e de consagração a Deus, e ela não vai ser a garantia de um ministério eficiente, porque o ministério eficiente depende de muitas outras coisas, mas ela vai ser de fundamental importância para você transmitir as suas mensagens de forma eficiente e eficaz. Amém? Então, depois nós veremos outros assuntos, volto mais tarde com mais vídeo para você. Deus abençoe e fica na paz.
Com que autoridade fazes isto?